Olá, senhores e senhoras. Nesse vídeo eu vou falar para vocês a respeito de 3 temas que algumas pessoas têm me perguntado. Primeiramente, esse vídeo é uma sequência do vídeo anterior, na verdade, dos 2 vídeos anteriores. Então, se você não os assistiu, tem que assistir, senão você vai perder o fio da meada aqui, beleza? Nesse vídeo, eu vou falar para vocês a respeito de exercício durante as revisões, a respeito de redações e a respeito da leitura da lei seca durante seus estudos, que é algo extremamente necessário. Na verdade, as 3 coisas são muito necessárias. Você tem que fazer exercício, tem que saber como aquilo vai cair na sua prova, você tem que fazer também a leitura da lei seca, porque você tem que saber o que está na lei, obviamente, e redação, obviamente. Não adianta você passar na prova e não passar na redação. Ou você passar na prova objetiva e ter uma redação ruim. Isso certamente vai te afundar no concurso, beleza? Vamos lá. Como eu já havia mencionado nos vídeos anteriores, vocês têm que fazer em regra 4 revisões para poder memorizar o máximo possível do conteúdo, sendo uma revisão feita em 24 horas, uma revisão feita em 7 dias após a sua primeira revisão, uma feita após 15 dias e outra após 30 dias. Você ainda pode colocar uma revisão a mais aí, colocar uma revisão de 10 dias também, isso fica a seu critério. Mas essas 4 revisões já serão suficientes para te ajudar muito, beleza? Primeiramente, quanto aos exercícios. Olha só, nunca é uma boa fazer exercício no dia que você estuda a matéria. Por quê? Pô, você acabou de ver a matéria, tá ali fresquinha na sua cabeça, você vai estar colando, você não estará sendo justo com você mesmo. Então o que você tem que fazer? É necessário que na sua primeira revisão, qual é a primeira revisão? A revisão de 24 horas. Na primeira revisão, você irá pegar e fazer questões do assunto visto no dia anterior. Vamos supor que hoje eu estudei nacionalidade, lá no direito constitucional, e também estudei aqui teoria da pena, no direito penal. Tendo feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou, no dia seguinte, então, na minha primeira revisão, irei fazer questões a respeito de nacionalidade e a respeito de teoria do crime. Murilo, quantas questões são necessárias? Não existe uma quantidade de questões exatas para você fazer. Varia de assunto para assunto. Por exemplo, nacionalidade, em regra, é um assunto menos complicado, é um assunto um pouco mais simples que os demais assuntos. Tudo é difícil, né? Mas é um assunto menos complicado que os demais. Então você vai lá começar a fazer as questões. Respondeu 6 questões, por exemplo, em algum site de concurso, enfim, numa apostila que você tenha. Respondeu 6 questões. E aí? Pô, Murilo, com as 6 questões eu já sei tudo, não tô errando nada. Pô, tá ótimo. Então 6 questões, 10 questões é o suficiente para você. Não tem que fazer mais do que isso. Você faz questões até você estar bem naquela matéria. Beleza? Estando bem na matéria, não faça mais questões. Porque, pô, você vai saber muito de um assunto, vai ficar fazendo questões, só para poder conseguir número? Isso não é justo. Você tem que fazer o quê? Faça apenas o suficiente para você ver que aprendeu a matéria. Daí vem um caso interessante. E aqueles assuntos que você não consegue entender de maneira nenhuma? De jeito nenhum você entende o assunto. Então você vai lá, você começa a ver, fez 10, 20, 30 questões, não entendeu nada, já gastou um tempão fazendo questão, tá difícil absorver aquele negócio. E aí? Você não vai continuar fazendo questões. Você tem que seguir em frente, né? Você tem muita matéria para ver ainda para terminar o seu edital. Então você pegou, continuou lá, parou, na verdade você fez 30 questões, fez muita questão já, tá difícil, gastou muito tempo com questões, o que você vai fazer? Você vai pegar e parar. E na sua próxima revisão, qual que é essa? A revisão de 7 dias, você vai fazer o quê? Mais exercícios. Assim até você conseguir se dar bem com a matéria, beleza? Ou seja, em regra, exercícios são suficientes apenas na primeira revisão, beleza? Depois disso não é mais necessário, a não ser que você queira, tá certo? E quais tipos de exercício eu devo fazer? Olha só, esse negócio hoje em dia de ficar separando questões de nível médio, questões de nível superior, isso não é mais tão necessário, que você pode pegar concursos de questões de juiz que são aplicadas por uma questão de técnico administrativo ou de soldado da polícia militar, ou de agente da polícia civil, de escrivão, tá certo? Então não existe mais, eu tenho que fazer questão do nível da prova? Não, você pode fazer qualquer tipo de questão. No entanto, tente se ater a bancas boas, tá certo? Use bancas boas, não fique usando essas bancas medíocres, cheias de problemas, cheias de lenga-lenga, tá certo?
E além disso, obviamente, vamos supor que a sua banca do seu concurso já está escolhida. Ah, o meu concurso, a banca vai ser o CESP. Ah, o meu concurso vai ser IADES, vai ser FGV, vai ser ESAF. Faça bastantes questões dessas bancas, porque você vai ver naquelas questões como que a sua banca cobra determinado assunto. Você não tem que fazer apenas dela, pode fazer de outras bancas, mas tem que fazer da banca do seu concurso. Quanto às questões, acredito que seja só isso. Caso haja alguma dúvida, comenta aí que eu vou responder para vocês, tá certo? Talvez demore um pouco, mas eu vou responder. Agora vamos à questão de redação. Um tema bastante polêmico e bastante necessário, que você tem que fazer redação. Se não fizer redação, se não praticar, vai tomar pau e não vai passar no concurso. Beleza? Como é que funciona? É algo bem simples. Redação é questão de prática. Redação é uma forma de bolo. Seja uma redação com tema da atualidade, seja uma redação aí com um tema de um estudo de caso. É tudo a mesma fórmula de bolo. Procura o material, dá uma lida, procure ver algumas redações que tiveram boas notas em concursos para você entender qual que é a estrutura dessa redação, a estrutura que você deve usar na sua redação, tá certo? Porque é uma fórmula de bolo. E assim como os exercícios que você faz quando você estuda o assunto, redação tem que ser praticada, tá certo? Eu aconselho a fazer pelo menos uma redação por semana. Ah, mas só fazer a redação? Não. Você tem que fazer a redação e tem que enviá-la para correção, tá certo? Ah, Murilo, mas eu não tenho dinheiro, é caro, é R$30 para corrigir uma redação. Há sites na internet aí, se você pesquisar no Google, você vai procurar lá correção de redação, há alguns sites que cobram valores irrisórios, como R$4, R$5 para corrigir uma redação. E são correções razoáveis, vale a pena você usar para saber se você está indo bem ou não. E tem que praticar, pratique. Uma outra coisa, né? Como é que você vai escrever uma redação se não souber português? Estude português. Português é uma matéria importante. Tem aluno que está cagando para português, mas português é extremamente necessário para vocês, beleza? É o português que vai fazer com que você passe no concurso. Galera tá tomando pau em português. Você vai pegar e vai se dar bem em português e devido ao seu bom português você vai acabar se dando bem, obviamente, lá na redação, usando vírgulas direitinho, termos anafóricos, termos catafóricos, deíticos e blá blá blá, beleza? Então, estude o português e pratique a sua redação, tá certo? Não deixa de fazer isso. Terceiro e último assunto que eu ia mencionar aqui para vocês é a respeito da leitura da lei seca. Como faço leitura da lei seca? Quando que eu vou encaixar isso no meu assunto? Olha só, tem duas maneiras. Você tem que fazer a leitura, independente. Você pode fazer essa leitura antes do estudo, antes de começar o seu assunto, ou após começar o assunto. Dica: se você já é um concurseiro experiente, vale a pena primeiro fazer a leitura da lei e depois ver o seu material específico. Ah, vou ler o Código Penal, depois vou pegar um livro aí de algum autor conhecido, vou pegar um material em PDF, vou pegar um vídeo de um professor fulano de tal, tá certo? No entanto, se você ainda não tem familiaridade com a matéria, eu não sei nada de administrativo. Vamos dar o exemplo? Eu não sei nada de processo penal, nunca vi processo penal na minha vida. Não aconselho a fazer a leitura primeiro do Código de Processo Penal, ou você irá ficar perdidinho. No entanto, pegou lá, viu o seu assunto, hoje eu vi inquérito policial, beleza, terminou de ver determinado assunto, pegue o seu código e leia. Então você vai ler lá do artigo 4º ao artigo 5º ao artigo 24, salvo engano, que é a respeito do inquérito policial no Código de Processo Penal. Então você vai pegar, vai ler lá esse assunto, você pegou, estudou o seu assunto, né, com o seu material específico, o seu PDF, o seu vídeo, o seu livro, e depois a leitura da lei é obrigatória. Todo concurseiro tem que ler a lei, beleza? Murilo, tem que decorar artigo? Não, tem que ficar decorando artigo não. No entanto, leia a lei para você entender como que aquele assunto que você viu, ou que você está prestes a ver, como é que ele está escrito lá na sua legislação, tá certo? Isso é obrigatório, não deixe. Então, foram aqui explicados os 3 assuntos que eu propus a respeito de exercícios, de redação e de leitura da lei seca. Siga essas 3 dicas, que isso irá te ajudar bastante. Todo concurseiro tem que praticar questões, todo concurseiro tem que fazer redação e todo concurseiro tem que fazer a leitura da lei seca. Não deixe de fazer isso, tá certo? Então, boa sorte no concurso. Qualquer dúvida, pode comentar aí que eu vou responder assim que possível. Um abraço.